Olá, bem-vindos novamente ao canal Enfermagem Fácil. E o tema da aula de hoje é taquicardia ventricular. Tema muito importante para todos os profissionais da área da saúde. Vem comigo que vocês vão gostar. Vamos lá então a mais uma videoaula e o tema de hoje é taquicardia ventricular, a famosa TV. E como em todas as arritmias cardíacas, nós teremos aí novamente como culpado desta arritmia um foco ectópico. O que define então a taquicardia ventricular? Ela é uma arritmia potencialmente maligna, muito perigosa e geralmente secundária a algum problema cardíaco, ou seja, alguma cardiopatia que o paciente já tem de histórico. Então, mais uma vez, o culpado desta arritmia, assim como todas as outras arritmias cardíacas, o problema é um foco ectópico, que nesse caso eu coloquei aqui, né, um potencial estímulo elétrico gerado por um foco ectópico, mas que poderia esse foco ectópico estar em qualquer localização aqui na região dos ventrículos. Ela vai ser definida como uma atividade elétrica de alta frequência, então esse foco ectópico vai gerar uma atividade elétrica de alta frequência, e isso vai impedir que o coração realize ou perceba a estimulação vinda do nó sinusal. Então, o coração não responde em força contrátil, ou seja, em contração, à estimulação vinda do nó sinusal. Ele vai passar a ouvir somente o foco ectópico na região dos ventrículos. Eu tenho uma alta frequência cardíaca e como o coração ele vai contrair de maneira muito rápida, o ventrículo contrai de maneira muito rápida, ela não vai gerar fluxo sanguíneo da maneira adequada, tá? Essa arritmia, ela tem um histórico bem parecido com aquela da aula passada, que foi as extrasístoles. Então, muitas vezes a gente se depara aí com contrações extras do ventrículo e uma vez que esse estímulo, ele acaba desencadeando uma frequência acelerada, ou seja, ele deflagra várias estimulações seguidas, consecutivas, eu posso ter, por exemplo, uma sequência de extrasístoles e isso se transfere para mim como uma taquicardia ventricular neste momento. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando, né? A partir de 3 extrasístoles, a gente já pode chamar isso de taquicardia ventricular. Por isso que a aula da semana passada foi tão importante para a gente ter um embasamento para a aula de hoje, tá? Então, o que a gente tem que lembrar que as extrasístoles, elas são comuns se elas estiverem de maneira isolada, ou seja, uma extrasístole no meio do caminho, no meio de um eletro, por exemplo, num holter de 24 horas, ou até mais, né, uma frequência bem baixa de extrasístoles ventriculares, isso é completamente normal. O problema é quando eu tenho mais de 3 extrasístoles consecutivos ou um número muito grande, porque significa o quê? Todas as vezes que eu tenho uma estimulação elétrica fora do padrão, significa que um foco ectópico está, de alguma maneira, excitando aquele tecido, aquela região muscular, e isso pode acabar desencadeando essa taquicardia ventricular. Então, a partir de 3 ou mais extrasístoles ventriculares consecutivas, a gente já pode chamar isso de taquicardia ventricular, ok? Quais são as formas de taquicardia ventricular que nós temos? Então, nós temos as formas não sustentadas, quando eu tenho, por exemplo, uma sequência de contrações ventriculares consecutivas, porém inferior a 30 segundos de duração. Então, a gente geralmente coloca aí como sendo, se eu observar um traçado e ele entrar e sair dessa arritmia, significa que ela é não sustentada. E sustentada é quando ela sustenta a arritmia por mais de 30 segundos de duração, ou seja, eu consigo ver uma continuidade dessa arritmia durante um bom tempo aí do meu traçado. Eu tenho a taquicardia monomórfica, que é, na verdade, quando eu tenho complexos QRS largos, maior do que 0,12 segundos de duração, na mesma morfologia, ou seja, com a mesma carinha. Eu já vou mostrar isso no eletro, vai ficar bem mais fácil. E eu tenho a taquicardia ventricular polimórfica, que é quando os complexos também vão estar alargados, porém com múltiplas morfologias. Eles não vão ter a mesma carinha, a onda ela vai ser diferente. A taquicardia ventricular monomórfica, então ela tem essa característica. Tá vendo que ela tem um QRS bem alargado, maior do que 0,12 segundos. Então, aqui já passou, né, de longe de 0,12 segundos, ele está pegando mais, quase 2 quadradões, né? Então, quase 0,40 segundos.
nós temos aqui uma característica onde eu não consigo observar onda P, justamente porque o átrio ele não contrai. Eu só consigo ver um QRS bem alargado e esse QRS, ele está nessa morfologia, parece bem arredondado e tudo igualzinho, tá vendo? Então, todas as ondas estão na mesma morfologia. Isso define para mim que o ventrículo está contraindo em uma velocidade extremamente acelerada. Então, se a gente for contar aqui de uma onda R até a próxima onda R, está variando aqui em torno quase que 300 batimentos, 180, alguma coisa bem próxima disso, tá vendo? Então, eu tenho uma frequência maior do que 100, uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Então, eu posso ter tanto início como fim súbitos dessa arritmia, se ela for não sustentada ou não. Se ela manter esse padrão por mais do que 30 segundos, ela vai ser uma taquicardia ventricular sustentada, ok? Então, a monomórfica tem essa característica, QRS alargado, tá? Frequência acima de 100 para ser taquicardia ventricular, porque é o ventrículo que está contraindo aqui nesse caso, tá? E monomórfica, porque ela tem a mesma morfologia. Em contrapartida, a gente tem aqui a taquicardia ventricular polimórfica, ou também conhecida como torsade de Pointes. O torsades de Pointes, na verdade, é um nome que a gente chama torção das pontas, tá? Que fica exatamente com essa característica. Ele parece um serrilhado, um zigue-zague, tá? Com amplitude variável, ou seja, é uma taquicardia onde a gente tem um aumento e uma diminuição progressiva da voltagem do QRS. Então, a voltagem, a força e intensidade elétrica, ela aumenta e diminui, aumenta e diminui. Todas as vezes que eu tenho isso, tá? Eu vou chamar isso de taquicardia polimórfica, porque ela não é monomórfica, tá vendo? Ela não tem a mesma característica que essa aqui. Aqui todas as ondas estão iguais, aqui não. As ondas, elas aumentam e diminuem a amplitude. É importante frisar que, para a gente não confundir com a arritmia da semana que vem, que é a fibrilação ventricular, essa característica ela é bem diferente da fibrilação, porque na fibrilação as ondas elas vão ser mais baixas. Aqui as ondas elas são altas e baixas, tá? E ela tem uma característica bem peculiar, que ela apresenta ondas com um aspecto mais pontiagudo. Ele parece um zigue-zague de verdade, tá? Vamos ver isso no elétrico, como é que fica. Ó, tá vendo que ela apresenta uma pontinha? Ele parece um zigue-zague de verdade, tá? Diferente da monomórfica, que ela já é mais arredondada, tá vendo? Então, ela já tem uma ponta mais arredondada. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma taquicardia ventricular polimórfica não sustentada, ou também chamado de torsades de Pointes. E aqui, a gente tem uma taquicardia ventricular monomórfica também não sustentada, porque tem um tempo menor do que 30 segundos de duração. Claro que aqui é um pedaço, né, de um traçado de eletro, então eu não sei, na verdade, como que esse traçado se comportou na sua continuidade. Então, eu não posso dizer, mas nesse pedaço que eu estou visualizando, ela é não sustentada. Esse traçado, ele é muito interessante, tá? Então, vamos analisar o eletro como um todo. Então, hoje a gente tem aqui uma onda que parece P, né? P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Até aqui tá tudo normal, certo? Só que aqui eu tenho um T e depois eu tenho um QRS, certo? Essa onda aqui não se parece com uma onda T, nem com uma onda P. Então, na verdade, eu só posso dizer que isso aqui é um QRS. Mas cadê o meu P iniciando aqui a contração? Ela não existe. A onda P aqui não existe, então eu tenho somente um QRS. Se a gente for lembrar da aula passada, olha só minha onda T aqui. Ela está com polaridade contrária ao QRS. Então, isso aqui só pode ser uma extrasístole. Então, eu tive aqui uma onda T, um QRS, que é uma extrasístole ventricular. Eu faço uma pausa, onda P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Opa, outra extrasístole. Não tem onda P,
Isso aqui é uma contração do ventrículo, é um QRS. Isso aqui é uma onda T. Outro QRS, outra onda T. Outro QRS, outra onda T. Opa, 1, 2, 3 contrações extras do ventrículo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma extrasístole ventricular consecutiva, ou seja, três contrações extra do ventrículo. E o que eu tenho até mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrações extras do ventrículo. Então, eu tenho já uma taquicardia ventricular monomórfica instalada. Porém, o paciente não sustenta, Ele faz uma onda P, QRS-T, outra extrasístole, ou uma onda P, QRS, e assim vai. Ou seja, esse paciente está entrando e saindo de taquicardia ventricular. Ele é um paciente muito grave. A qualquer momento, esse paciente ele vai entrar em uma taquicardia ventricular sustentada, e isso vai se transformar num padrão muito caótico de frequência cardíaca. Então, é muito importante a gente frisar isso. Tá? Aqui é a mesma coisa, Ele vem de uma pausa, tá vendo? Aí eu faço um QRS, onda T, QRS, onda T, pausa de novo. Então, isso aqui é uma extrasístole, né? Contraiu uma vez, contraiu 2 vezes, fez a pausa, contraiu mais uma vez e ele entra em taquicardia polimórfica. Percebam que a estrutura de contração aqui é bem característica de ser uma taquicardia polimórfica. Olha o zigue-zague que a gente tinha comentado anteriormente, tá? E a amplitude, a voltagem, né, desses QRS aumenta e diminui, aumenta e diminui. Bem característico de torsades. Agora, importante, o ritmo de taquicardia ventricular, ele já é considerado uma modalidade de parada cardíaca. Por quê? Justamente porque, por não ser um batimento cardíaco efetivo, ele não gera fluxo nem para o corpo, nem para o cérebro. Então, ele é um paciente extremamente crítico, em que há necessidade de atuação imediata. E qual é o tratamento que a gente destina para esse tipo de arritmia? A gente tem, para pacientes instáveis, o que é um paciente instável? Paciente que já perdeu o nível de consciência justamente porque eu não tenho fluxo cerebral. Então, um paciente que não gera fluxo, que não tem fluxo cerebral, geralmente ele perde nível de consciência e ele é um paciente instável. Para esse tipo de paciente, o tratamento indicado é a cardioversão elétrica com utilização de 360 joules no choque. Se o paciente estiver estável, ou seja, ainda tiver nível de consciência, estiver consciente, o tratamento se dá com antiarrítmicos, amiodarona, lidocaína ou a própria procainamida, que a gente já falou em outras aulas. Nesse caso, se o paciente não tiver boa resposta a esses tratamentos com antiarrítmicos, está indicada então a cardioversão elétrica, também com 360 joules, ok? Muito bem, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aí refletir sobre essa arritmia tão importante. Se você gostou, dá o seu like, não esquecendo aí de se inscrever no meu canal e acionar aí o sininho para ficar ligadinho nas próximas aulas. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Olá, vamos então a mais um vídeo. Olá, bem-vindos novamente ao meu canal Enfermagem Fácil. Eu gaguejei. Bem-vindos novamente ao meu canal. Onde eu explico e técnicos de enfermagem.